Muito bem, meus amigos, eu sou o Rivelino Teixeira, aqui é o Riva. Estamos chegando com a nossa resenha semanal, nosso bate-papo de toda segunda-feira, com o programa mais tradicional da TV, das mídias digitais, assim, se completando, se atualizando, que é o Lance Livre. Nós estamos fazendo a nossa conexão, já as primeiras pessoas que vão interagir, e você pode participar diretamente com os nossos convidados que vocês já estão identificando. Hoje, convidados especiais, como sempre, amigos. E a partir de agora, em nome de Azul Lubrificantes que fica ali na rua Carlos Gomes, bem pertinho ao supermercado Paulistão. Só os nossos convidados estão conectados ainda, nós estamos fazendo esse contato com a nossa ferramenta digital, nosso aplicativo StreamYard, para aí sim os nossos amigos interagirem a partir de agora. Ao vivo pelo Facebook, aí sim, ó, os primeiros contatos, então com Azul Lubrificantes, com Del Frigo, que é carnes e peixes, no box 110 do Ceasa de Jundiaí, com o CIOT, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, a equipe do médico Dr. João Luiz, cirurgiadejoelho.com.br. Eu uso banana.com. Banana.com fica no centro de Vinhedo, tudo original, comics, surf e também rock, moda rock, lá no centro de Vinhedo, com meu amigo Milton. Muito obrigado ao Projeto Metropolitano de Futebol de Jundiaí, um novo projeto que revela talentos para o futebol de Jundiaí, e com Arte Brasil Comunicação Visual. Aqui está ó, a caneca do Lance Livre. Nós vamos sortear hoje 2 canecas para 2 amigos. Olha que beleza! Lance Livre, e você vai retirar lá na Arte Brasil, que fica bem pertinho ali do Bolão, na rua Amadeu Ribeiro, no bairro do Anhangabaú. Um dos nossos convidados está chegando agora. Eu tive um problema de conexão, que é justo agora sim, tudo ok. Um dos grandes amigos. O homem vai para a Lua, e aí está. E a gente faz a conexão agora. Eu quero apresentar todos os nossos convidados. Ele estava ouvindo toda a nossa conversa nos bastidores, mas a imagem dele estava sendo conectada, agora a câmera habilitada, já vou apresentá-lo. Mas daqui para lá, aqui está o Alberto Luiz de Souza, o Alberto, centroavante que começou a carreira na Penapolense, passou onde eu conheci, no Paulista de Jundiaí, com uma campanha fantástica naquela Copa São Paulo, e depois venceu no mundo com o seu talento, com o seu dom de marcar gols, além de passagens pelo Internacional, brilhante pelo Santos, pelo Corinthians e tantos clubes, tem essa experiência de jogar no México e na Rússia, jogou na Rússia também, entre outros clubes. Eu quero apresentar daqui a pouquinho também o meu amigo Luiz Eduardo Brito, professor, esportista, que tem um projeto fantástico no Clube Jundiaense em Jundiaí, aí embaixo, com um dos mais completos e competentes jornalistas da mídia esportiva do Brasil, que é o Ivan Andrade, que a nossa amizade ainda ficou mais solidificada depois que nós deixamos de trabalhar juntos. Já eu faço o contato. E comigo, o comentarista Fabinho Rafael. Esse é o Lance Livre toda segunda-feira. Alberto, seja bem-vindo ao Lance Livre. Obrigado por aceitar o convite. O cachê não foi fácil negociar com o seu empresário, mas já está depositado na sua conta. Um grande abraço, Alberto. Boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigado pela oportunidade, Rivelino. Essa oportunidade que você me dá de a gente estar conversando entre amigos aqui, o Brito, o Fabinho e o Ivan, que a gente conhece e é tão íntimo da gente, né, que embora ele não saiba, a gente conhece muito, né? Então fico muito feliz aqui de ter essa oportunidade e vamos bater um papo aí, legal. O Alberto, que um dos gostos mais bonitos que eu acompanhei como jornalista esportivo foi justamente uma camisa do Santos. Eu já não vou rever esse gol aí, aquele jogo no Pacaembu de bicicleta, contra o Corinthians. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para todos aí. Dizem que jornalista não torce para time de futebol, isso é uma grande bobagem. Mas já eu vou entregar todo mundo aí. Vou entregar todo mundo. Vou falar para que time que o Alberto torce, que o Brito torce, que o Ivan Andrade torce. Ele também, eu não escondo o time que eu torço também, e o Fabinho Rafael. Ao lado do Alberto, as figuras dos grandes amigos que eu tenho aqui na cidade de Jundiaí, competente. Ele que é professor de Educação Física, foi diretor de esporte do Clube Jundiaense por quase 10 anos, projetos fantásticos no Clube Jundiaense. O Ivan, até para se situar, Ivan, o Clube Jundiaense é um desses patrimônios esportivos, culturais e de lazer aqui da cidade de Jundiaí. Sendo no porte assim, de um paulistano, de um Pinheiros, é o grande Clube Jundiaense que faz esse trabalho fantástico. O Brito é um desses grandes amigos, visionário, projeto fantástico, solidificado e de pouco legado. Brito, um grande abraço, obrigado por aceitar o convite. O Brito, que entre outras coisas, é o esposo da Lucy, a Lucy Sibinel Brito, que foi destaque no basquete feminino do Brasil, quando defendeu muitas equipes, entre elas as 2 equipes de Jundiaí, que eram o Sica, o Perdigão, o time do Padre. Seja bem-vindo, Brito, um abraço, boa noite, meu amigo.
Boa noite, Riva. Boa noite, Alberto, Ivan, Fabinho, pessoal que está nos ouvindo. É um prazer sempre, agradeço o convite e é sempre bom estar entre amigos, né? A pandemia que nos isola tanto e agora a internet e esses veículos permitem que a gente fale um pouco, tenha uma conversa agradável de futebol e atualidade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Brito. E olha, gente, você pode interagir com as perguntas dos nossos convidados, vamos falar de temas atuais, de temas polêmicos, e eu quero agradecer mais uma vez a presença desta grande amigo. Trabalhamos juntos, mas por conta das escalas, a gente exercia as mesmas funções, então quase não se encontrava. Ele ia para um jogo, eu ia para o outro. E por incrível que pareça, a nossa amizade ficou mais forte ainda a partir do momento que nós mudamos os nossos caminhos com novos desafios. Competente, honesto e amigo. Aqui está o Ivan Andrade, que muita gente conheceu o Ivan Andrade como repórter, e nos últimos anos como brilhante comentarista dos canais Sport TV e Premier, onde nós dividimos, onde fomos colegas de profissão. Ivan, que honra em recebê-lo, você é um grande nome do jornalismo esportivo do Brasil. Obrigado por prestigiar, por estar na nossa live aqui no Lance Livre. Boa noite, Ivan. Fala, Riva. Primeiramente, obrigado, boa noite a todos. Alberto, Brito, Fabinho. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Não sei nem se mereço, mas agradeço. De fato, tivemos nos últimos 5 anos, né, trabalhando como comentarista e tive o privilégio, tive o prazer de, como repórter, entrevistar o Alberto várias vezes, né? Já estou um pouco mais velho, né? A barba já está branca, mas entrevistei muito o Alberto durante a carreira. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, bater esse papo. O privilégio é meu. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição. Você está em São Paulo, Ivan? São Paulo, estou em São Paulo, estou em casa. Alberto está em Jundiaí, está no México, na Rússia, em Penápolis. Onde você está, Alberto? Não, estou em Jundiaí. Tá bom. O Brito também em Jundiaí, né, Brito? Jundiaí. E o meu comentarista é o Fabinho Rafael, nosso grande companheiro, um dos grandes jogadores da história do futsal de Jundiaí, e é o meu parceiro aqui, já com passagem pela televisão aqui no canal 25 de Jundiaí, e agora nessa nova repaginamento dos programas de televisão, não há limites mais para a internet, estamos na mídia digital. Fabinho, boa noite, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, Fabinho. Boa noite, Riva, boa noite, Alberto, Brito, Ivan, é sempre um prazer estar participando, né, do programa, né, bater um pouco papo sobre futebol, né, muitas vezes a gente tem falado de futsal, hoje nós vamos sair um pouquinho do futsal, vamos falar do futebol mesmo, né, da atualidade, que nem o Brito falou, né, as plataformas, hoje a internet nos permite essa proximidade, né, saímos da TV, que, né, o Ivan também, né, que sempre na TV, e hoje tem aí, né, tem as internets da vida para poder nos aproximar e falar para o povo que nos escuta e mostrar as grandes histórias de todo mundo aí. Aliás, aproveitando o gancho, Ivan, não há volta, é um caminho sem volta, realmente, essa nova modalidade, não do jornalismo, do mundo, o mundo digital, você acha que realmente veio para ficar? Ah, sem dúvida, Riva. Eu acho que esse momento de pandemia, claro que traz muito mais prejuízo a todos nós, a população, mas eu acho que essa alternativa hoje, de você conseguir fazer uma live, bater um papo, isso veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Isso vai fazer com que as viagens, né, antigamente, que a gente fazia muito, elas fiquem, por exemplo, acho que as grandes empresas hoje, ou até as médias, né, que costumam colocar funcionários para viajar, para fazer reunião, eu não tenho dúvidas que essa questão hoje da facilidade de você conseguir fazer uma live, eu acho que isso daí vai gerar economia para as empresas. Claro que para o trabalhador é pior, mas até porque viagem sempre tem algumas remunerações extras. Mas eu acho que isso aí é um caminho sem volta, não tem como. Porque é viável, né? É uma coisa, é como se nós estivéssemos aqui os 5 numa mesa batendo papo. Muito fácil, é muito limpa a transmissão, né? Então, tendo um mínimo de qualidade de internet, você já consegue fazer reuniões, bater papo, dar entrevista, fazer entrevistas. Eu acho que veio para ficar assim. Interessante que mesmo com o novo
os novos tempos que aí virão, né? Mas eu concordo com você, Ivan, porque, de fato, mesmo após vacina, onde realmente daqui a pouco tudo vai se ajeitar, com mais segurança, essa crise mundial vai passar, mas acho que esse formato não vai mudar. Eu quero confidenciar a vocês, o Lance Livre, por exemplo, que é o nosso programa, está há 23 anos no ar, mas ele se reinventou muito por conta do que eu recebi de ideias, sugestões, uma questão visionária dele, do professor Luiz Eduardo Brito. Eu lembro que nós levamos um projeto do Jundiaense, que era da cobertura do campeonato interno, que é muito disputado, onde o Alberto é o rei lá do campeonato, faz gol pra caramba todos os anos, é o grande artilheiro. E o Brito falou: Riva, nós vamos fazer a TV Clube, mas com foco para as mídias digitais. No começo, confesso que no começo assustou um pouquinho, mas é isso, né, Brito? É isso, Riva. Como o Ivan falou, é uma situação que não tem volta. O público hoje está cada vez mais carente e buscando informações mais pontuais, né? O generalismo está diminuindo e realmente o caminho está sendo para o específico. Então, o cara quer ouvir alguma coisa a respeito de futebol e particularmente do time dele. Então, o time dele já tem uma TV, o time dele já tem um podcast, o time dele tem já um caminho, e eles estão sendo seletos e estão buscando isso. E como o Ivan falou, é uma situação que não tem volta, é uma mídia que tem um acesso fácil e é um caminho que segue, e realmente a gente viu isso lá atrás. Muita coisa ainda no clube precisa ser feita, mesmo a TV Clube, porque acaba trazendo receita, né, que é uma dimensão menor do que a televisão, no sinal aberto ou o cabo. Então, são outras valorações, né, são outros custos, mas realmente trazem receita e fazem todo mundo divulgar a sua marca regionalmente, ou mesmo no município. Realmente é um caminho que precisa ser explorado de marketing e também de comercial, de meio de se viver. O Alberto mesmo, a gente ficou sabendo que ele também tem um programa. Depois, Alberto, primeiro, você precisa me mandar lá o meu calinho, já estou fazendo teu merchan, e, por favor, divulga, cara. Isso é muito bacana, porque a gente convida vocês, né? Convidam pessoas interessantes que têm muito a acrescentar, e a gente não perde tempo assistindo. Você ganha tempo porque você está ganhando conhecimento e, ao mesmo tempo, relaxando, interagindo. É muito bacana esse tipo de programa, inclusive quando você tem a possibilidade de interagir. Roberto, você é do futebol, ex-jogador, empresário, negócios com futebol, projetos esportivos e também na mídia, é isso? Entrou na sua vida também. Então, é que nós observamos aí que vários ex-jogadores estão aí se aprimorando, melhorando, né, em termos de profissionalismo para os programas. E eu tive um convite de um amigo de Lins, se eu não faria os comentários esportivos dos resultados do Brasileirão, Série A, Série B e tal. E eu achei interessante, porque eu acho que hoje as mídias elas proporcionam isso, né? Então nós temos o nosso público, é lógico que a gente pretende expandir, são apenas aí, acredito que uns 30 programas que nós fizemos, e eu comentando, então você vai melhorando sempre. Eu convido bastante gente, mas inclusive o Brito, que tem bastante gente para transmitir esse recado do nosso programa. Eu não tinha o contato, porque eu perdi o contato do Brito e mandava nos grupos do Jundiaiense que eu tenho. E eles não divulgaram mais, não expandiram essa divulgação, mas é questão de tempo. Eu acho que o que vocês estão dizendo aí, eu também uso o programa para eu estar aprimorando, né, a minha forma de comentários. Eu vejo outros comentaristas, eu vejo outros vídeos, e isso aí, para falar a verdade para vocês, me resgatou muito de voltar a falar de futebol, porque hoje eu tô ativo de novo, estou comentando sobre o futebol brasileiro, né? Então eu começo a ver os jogadores, começo a ver o que aconteceu, as notícias,
E eu estava muito parado com a pandemia agora, realmente eu fiquei muito parado, muito desligado, e veio no momento certo, e acho que o programa está indo bem, né? Como a gente comenta aí, a gente tem alguns engajamentos, e eu acho que é o importante nesse primeiro momento, para que a gente também não passe vergonha nesse primeiro momento, né? Já que a gente tem que ir melhorando. A hora que tiver legalzinho, a gente coloca, ô Ivan Andrade, você não pode ir lá, ô Rivelino, você não vai lá. Por enquanto, deixa a gente apanhar ali, mostrar para esse público nosso que é menor, mas é claro, a intenção é que ele melhore e que ele tenha uma expansão aí, né? Que a internet proporciona isso. Ivan, já vamos falar sobre o seu programa. Pois não, Ivan? Deixa eu só pegar esse gancho do Alberto, hoje comentando, mesmo com a bagagem, né, Alberto, de conhecer como é que é dentro de campo ali, como é que está sendo comentar? Difícil, não é? Mesmo para quem está lá dentro. Eu comecei num estilo mais sossegado, né? Eu falei, pô, não vou falar, não vou agredir os jogadores, não vou falar nada, não vou citar nomes, né? E você vai melhorando, e de repente você vê que tem algumas situações que, para você citar alguns exemplos, você precisa citar alguns nomes. Até porque, quando você está comentando, né, Ivan, você acaba citando um atleta específico, e o torcedor que comenta, que interage com você no programa, ele fala, poxa, mas o cara está ganhando 500 mil. Aí a gente tem que entrar nesse assunto também. Pois vocês tinham mais vontade, os caras não têm vontade. Então você acaba entrando no assunto sem citar nome, mas o nome já vem da pessoa que acompanha o programa conosco. Então, eles acabam ali, dos vários clubes, né, citando alguns nomes, e a gente vai no embalo do exemplo, tentando sempre preservar aí alguns nomes, mas tem vezes que é inevitável, né, Ivan? É difícil. Tem horas que não é fácil, e quando você trabalha, uma emissora como eu e o Rivelino trabalhamos, é muito difícil, comentar é muito difícil. Eu fiz 2 cursos de treinador pela FIFA, mas nunca pensei em exercer a profissão. Nunca. Porque eu sei que não tenho a capacidade para isso. Eu vejo muito comentarista hoje em dia que fala demais que o esquema está errado, que aquele jogador não serve, que é isso, que é aquilo. Cara, se colocar esse mesmo profissional na beira de um gramado durante 30 dias, ele enlouquece, ele não vai saber armar um time. Você sabe muito bem disso, Alberto. Porque você não sabe o que acontece no vestiário, o que se passa com o jogador, se ele veio de casa com problema, se o salário está assim. São vários fatores. Então, quando na nossa profissão, eu tinha que fazer uma crítica, primeiro que sempre defendi jogador, porque acho que o jogador é um funcionário, é um empregado do clube. Ah, mas ele está mal, ele não está jogando porque ele pediu para jogar, alguém escalou. Ele não está ganhando 500 mil porque ele falou, aí tudo bem, ele até pediu, eu quero 500. Mas se o clube pagou, não tem que reclamar com o jogador que está ganhando 500. E outra, ninguém tem a ver com o salário de ninguém. Ah, porque o Luan ganha, dizem, né, 700 mil. Não sei, eu não olho o contra-cheque do Luan. Não sou amigo do Luan. Como é que eu vou falar do salário do Luan? Então, essas coisas, eu acho que a gente, e até você que está começando agora, é óbvio que a experiência do campo te dá uma visão que eu não tenho, que o Rivelino não tem, que outros companheiros, Fabinho, Brito, nós não temos essa visão de dentro, né? Mas a visão, às vezes, de fora, de uma maneira respeitosa, sobretudo, porque eu posso fazer uma crítica ao Alberto jogador. Aquele dia o Alberto não foi bem, mas eu não tenho direito de falar do Alberto pessoa. Porque o Alberto bebeu, o Alberto foi para balada. Eu bebo, eu vou para balada, e qual o problema? Se aqui eu estiver fazendo o meu trabalho com respeito, com seriedade, para mim, basta. E para a vida do jogador, para mim, o que importa nesse sentido é o que ele faz ali, dentro do campo, dentro do treino. Fora, não interessa a ninguém. Então, esse cuidado, se é uma dica que eu posso dar, quase 25 anos de carreira fazendo isso, é isso. A crítica ela pode ser feita, sempre, e deve ser feita. Mas desde que ela seja feita com respeito, até o nome você pode citar.
que a pessoa vai, ela não vai se sentir ofendida. Mas quando você parte para o outro lado, achando que é o dono da verdade, que é isso, que o treinador é burro, como é que escala? Porque o outro... Aí vai ser mais um, é o tal do lugar comum, sabe? É chover no molhado. Não tem respeito, não tem credibilidade. Então, assim, vai criar polêmica? Vai. Não sei até que ponto vale a pena. Roberto, que dica, hein? Inclusive hoje eu já vou, né, logo mais às 21 aí, eu vou pensar que eu tive um curso particular e já vou executar, né? Porque agora eu concordo plenamente, só que algumas dicas elas somam para a gente e de profissionais. Então, quando você vê comentaristas, a gente também analisa comentários, né? E eu vejo assim, tem linhas que eu não quero seguir, embora sejam pessoas respeitadas também. Tem linhas que eu não quero seguir. A minha linha é bem essa do Ivan. Eu acho que a gente tem condições de falar de futebol, e eu tenho esse convívio até hoje, Ivan, muito com os torcedores, né? Então, o torcedor, a primeira coisa que senta, encosta, fazer o pé de meia? Peraí, eu não pergunto se você fez o pé de meia, né? Então, eu tenho esse feedback de conversar com as pessoas hoje no programa, sabendo que tem um jogador que a gente vai fazer uma crítica, e essa crítica é pontual para aquele clube, para aquele momento do clube, como eu citei várias vezes, né? O próprio Palmeiras, né? Que a gente estava comentando sobre o Palmeiras, eu dizia, eu não estou gostando da forma do Palmeiras jogar, embora venha ganhando. E aí as pessoas entravam brincando, tem que falar bem do meu Palmeiras. Eu falei, exatamente, vamos falar bem do Palmeiras, porque a vitória é o mais importante, né? No futebol o cara está ganhando, não tem essa. Eu só não gostava da maneira que vinha jogando, eu não via esse empenho, né, que eu acho que o Palmeiras deveria entregar. E aí vieram as derrotas. Então eu não tenho razão do que vinha acontecendo. A gente, como comentarista, eu acho que a gente sempre espera, né, um pouco sobre resultados, tanto é que palpites vêm de encontro que você fala, Ivan. Nos palpites eu sou um arraso, eu não acerto nada, porque acertar como é que vai estar aquele time naquele dia, naquele momento para jogar, é muito difícil, ainda mais no Brasil. E aí eu tenho aqui alguns resultados aqui, o do Vasco e Corinthians eu coloquei 1-1. Aí veio a vitória do Corinthians. Eu tinha colocado opinião minha, que a gente também no programa a gente coloca palpites, até porque é bacana você ter um palpite. Você está comentando? Eu quero ver a sua opinião, quanto vai ser esse jogo? E a gente apanha, né? E aí teve aquele resultado de 5 que o Corinthians perdeu, que eu falei, vocês não queriam que a gente adivinhasse isso aí também, né? Então é muito legal isso, mas a complexidade eu tento passar todo o programa, Ivan, sabe? Porque eu acho que é importante salientar que tem tudo isso que você citou. Mas você sabe que, Fabinho, entra na roda, Fabinho, porque é interessante, isso em todas as profissões. Existem os bons e os maus, né? Existem critérios, existem questão de você avalizar, analisar e avaliar cada situação. Mas é um tema muito intrigante, né, Fabinho? É um tema polêmico que envolve paixão, porque ninguém é unanimidade, graças a Deus, apesar de alguns acharem que são unânimes, mas você mexe com paixões, com o futebol, que é o esporte no mundo do país, e o que é bom para você não é bom para o outro, mas realmente existem os bons e os maus, né, Fabinho? Não, sem dúvida, né? Que nem, pegando o exemplo do Alberto aí, né? O cara sentou do lado dele e falou assim, aí, deu fazer o pé de meia. Ele não vai fazer essa pergunta, né? E aí você pega o exemplo do Corinthians voltando àquele jogo, eu não lembro de quem que foi, quando foi contra o Fluminense, que os torcedores foram no aeroporto. E você imagina os jogadores do Corinthians indo no emprego do cara que estava lá no aeroporto e falou assim, viu aí, seu chefe está dizendo que você está desempenhando mal, nós viemos aqui de pressionar. Eu acho que o cara ia se sentir confortável? Não ia, né? E o cara tem família, como todos os jogadores de todos os times também têm, né? Então é muito complicado isso, né? E só para agregar um dado importante do que o Ivan falou, eu também concordo, Ivan, que o que o cara faz fora do campo não tem que se levar muito em conta. Desde que, né, aquela história, né, não apareça no campo lá, embriagado, ou que não dormiu
Não ficou uma semana sem dormir, o rendimento dele cai em função do que ele está fazendo fora do campo, né? E aí sim vem a crítica, né? E eu acredito que eu não sou da televisão, né? Não estava no veículo que vocês já trabalharam, mas acredito que também veio um pouquinho de restrição, né? Da emissora e falar, se você não pode falar tão mal de tal fulano que depois fique mal. Tem alguma coisa do tipo assim ou não? Não, eu nunca tive orientação para falar bem ou mal. Rivelino, não sei, aí é a opinião dele, eu não sei. Eu, Ivan, nunca tive. Olha, fale bem desse, ou você não pode falar mal desse. Isso a gente nunca teve. Então, sempre existiu essa liberdade. É claro que quando se fala em TV Globo, e a gente pode falar aqui, óbvio, existe uma diretriz, né? O nível tem que ser legal, a opinião é tua, mas o nível tem que ser bom. As pessoas, é aquilo, eu não conheço, pelo menos desses 23 anos que trabalhei lá, alguém que virou para mim e falou, olha, falaram que eu não posso falar de fulano, ou de Beltrano, ou disso ou daquilo. Realmente não. Essas questões do falar, eu acho que é aquilo que eu falei, sabe, Fabinho? Vai muito na linha da tua conduta. Porque é aquilo, eu vejo alguns programas em outros canais e o pau come. O pau come, desce a madeira no fulano, no Beltrano, xinga e pá. Pô, não sei, não me agrada esse formato. Não me agrada. Eu acho que não agrega nada, sabe? Eu acho que dá para você ter debates, fazer críticas, mas com um nível legal. Eu acho que a gente precisa disso também. O Brito deve concordar com isso também. Sabe? A gente está aberto. Acho que a gente tem que ser civilizado. Né? Eu acho que fala-se tanto em democracia. Quer dizer, você não pode falar que não gosta de alface, que um produtor de alface vai querer te matar. Pô, sabe? Eu acho que existe um exagero muito grande também. As coisas estão meio chatas. Aquele tal do politicamente correto. Pô, você não pode falar nada. Nada. Sabe? É que eu não vou entrar nessa questão aqui, mas esses dias eu comentei uma foto de uma amiga minha, numa rede social dela. Uma brincadeira minha e dela. Foi professora do meu filho e tal. Pô, entrou um cara que eu nunca vi, o cara me esculhambou. Então, assim, você está exposto? Está sujeito? Tá. Mas, e olha que era uma brincadeira entre eu e ela, foi professora do meu filho. Então, assim, e era uma brincadeira extremamente boba. Mas um cara lá se achou no direito de se ofender com aquilo lá. Porra, o cara desceu o pau em mim. Eu nem respondi, juro, eu não respondo. Porque não dá. Vira polêmica, né? Vira polêmica. Polêmica, é bater palma pra maluco, sabe? Deixa o cara. O que eu quis dizer, Ivan, é assim, você pega, vou dar um exemplo da Globo, o Casagrande e o Caio, né? Todos eles são bons jogadores, você não vê uma crítica, por exemplo, eles não conseguem criticar, né? Falar assim, viu, fulano é mal, não merece estar nesse time, não tem capacidade. Sempre fica naquela coisa, né? Vou ser politicamente correto, que nem você usou a expressão, né? Viu, eu não vou meter o pau no fulano, não vou meter o pau no tal time. Então, dá a impressão de quem escuta que tem uma orientação, tipo assim, viu, não fale mal do jogador, não fale mal daquela equipe, da má administração, né? Que a gente sabe, né? Que nem o Alberto falou, né? O Palmeiras, eu sou palmeirense, né? Eu sempre elogio o Vanderlei Luxemburgo, mas o time não jogava, ganhava, mas não jogava. Eu ficava assim, viu, nós vamos ganhar, você entrava em campo e eu assim, será que nós vamos ganhar hoje, vamos sofrer? Né? Não vamos sofrer? Então, quer dizer, você tem que criticar. Eu tenho um grupo que eu criei, que todo mundo mete a boca sendo palmeirense. Ganhamos, estamos jogando mal, tá horrível, temos que melhorar, temos que trocar de técnico, não vai bem. Tem que ser crítico, né? Sem ofender, mas ser crítico. Deixa até para o Brito entrar nesse assunto, nós vamos entrar na questão do Alberto, porque ele defendeu equipes de camisa. Assim como o Ivan Andrade, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num grande microfone, onde o peso da opinião muitas vezes causa algumas situações que chama atenção, deixa desconfortável, né? Imagina de um jogador que defendeu um Santos e um Corinthians, e o Brito no seu mundo, que trabalhou numa pasta de esportes de um clube realmente onde é uma paixão. Mas olha aqui, gente, valendo aqui, 2 canecas temáticas do Lance Livre, que elas são produzidas pela Arte Brasil.
E também, muito obrigado mais uma vez às lubrificantes, Ciote, Centro Integrado Ortopedia e Traumatologia, Del Frigo, Carnes e Peixes, o Ivan Andrade, o Alberto, o Brito. O Fabinho já recebeu. Vocês vão receber mais de 100 quilos de picanha na casa de vocês. Pode esperar que vai chegar, a Del Frigo vai enviar para vocês. Espera, viu? Espera que chega. Ô, Bruno. Não, chega, tô dizendo que chega, espera que chega. Deixa só aqui, ó. O Ramiro Leite Monteiro, boa noite, bom abraço a todos. Toninho Costa interagindo com a gente, boa noite, amigos, bom programa. Paulinho Alves está com a gente também. Olha aqui, meu amigo Sérgio Saad, o cabelo, bandido do bem. É o cabelo, grande craque da história do futsal, o cabelo é espetacular. Bom programa aos convidados, aos meus amigos Riva e Fabinho, um abração do cabelo na história do futsal do Brasil. Ricardo Silva está no Jundiaí Mirim. Quem mais? José Walter Belão, boa noite, Riva. Abraço, fique com Deus. Meu amigo Miguel Arcanjo Mazola, o Mazolinha entre colunas, Mazola. Fica aí, um grande abraço a todos. Ô Fabinho, ficou mais bonito agora que deixou a orelha crescer, diz aqui o cabelo. Ô, Fabinho. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Viu? Tem uma coisa, Riva, que não pegou na época, mas no Morando, quando joguei em 81, o Pavanelli me apelidou, naquela época tinha orelhão, né? Telespe. Orelhões, ele me apelidou de Telespe. Pegou, sim. E pegou, mas não, assim, muita gente não chamava, né, Brito? Assim, não chegou a virar, né? Então, ele chamou de Telespe porque não estava orelhão. Então, cada vez que corta o cabelo, a orelha destaca mesmo, né? Não tem jeito. Vai lá, Brito, entra na roda aí, pra gente esgotar esse assunto aí, porque depois que inventaram o controle remoto, o cara assiste o que quer, né, Brito? Exato, Riva. O cara procura em outras mídias, mas o que o Ivan falou e o que o Fábio falou realmente tem tudo a ver, né? E ele citou o Casagrande e o Caio no jogo do Corinthians e Vasco, eu estava assistindo, e a gente acaba prestando atenção nessas coisas. O Casagrande, pela escalação, ele já desde o fim de semana já não tinha gostado do Mancini. Mancini é parceiro da gente, todos vocês aí, né? A gente conhece o Mancini, a pessoa, o caráter que ele tem, né? Enfim. E me incomodou um pouco, né? Ele não tem atacante, como que ele vai querer fazer gol? Mas no fim ganhou num gol casual, mas aí ele o Corinthians está parecendo um time mais organizado. É aquela coisa que o Ivan falou, o cara tem a liberdade para fazer a crítica dele com respeito. Me pareceu uma situação assim muito clara, pessoal dele, que ele por ser corintiano, nós sabemos, né? Não estava feliz, mas o Mancini é bom de vestiário, cara, e ele vai arrumar aquilo lá. Eu não sou corintiano, para mim, podia continuar lá para 15º, Riva, infelizmente, né? Mas agora está subindo. Coelho! Exatamente. Mas aí, enfim. Mas eu acho que a crítica, como o Ivan falou, desde que seja feito com respeito, você pode nominar. Não existe. Dizem assim, né? Eu tive ali à frente do Departamento de Esportes e Academia do clube, onde o índice de exigência é muito, muito alto, né? Então, o cara, a gente encontrava ou recebia algum documento, um e-mail, um telefone, posso te fazer uma crítica construtiva? Então, assim, com 54 anos de idade, eu entendi que não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. A maneira como você acolhe a crítica, absorve e melhora ou segue, sim, pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, crítica sempre vai ser crítica. E você entende, absorve. Eu, no começo, senti muito. Eu sou um cara muito exigente com o meu trabalho e senti muito. As críticas realmente me incomodavam e eu me sacrificava e realmente achava que não estava atingindo o nível de satisfação que o clube merecia. E depois você acaba entendendo algumas coisas. Uns criticam por criticar, outros criticam porque realmente buscam a melhora coletiva, mas grande parte realmente critica porque particularmente não está satisfeito, né? Então, e jogar no Corinthians, Roberto, tem todo esse peso mesmo. A gente, hoje com o Ivan Andrade, jornalista experiente, sabe que eu vou perguntar, sabe que eu vou tocar, e você mais ainda, Roberto. Jogar no Corinthians, jogar no Santos, cada clube tem um peso diferente, de fato. Foi realmente um ensinamento muito forte para você, o que te marcou, porque até agora nós falamos de jornalismo, mas e essa cobrança em cima do jogador? Como é que você analisa tudo isso e essa questão de peso de camisa?
Eu acredito muito sim no peso da camisa, porque eu acredito até que cada clube tem sua cultura diferente ali. O ambiente do Santos é diferente do ambiente do Corinthians, que é diferente do Palmeiras, que é diferente do São Paulo. E o atleta, ele sente muito e às vezes não se adapta, como o próprio Fabinho falou. Às vezes as críticas vêm, por exemplo, no Ceará, aquela torcida enlouquecida do Ceará, e a crítica vem de uma forma cultural lá do Ceará. 3.000 pessoas estarem assistindo o seu treino e te idolatrando, né? E de repente no jogo vai mal, vira tudo contra, aí vem a opinião também da imprensa e tal. Então você pode ser ídolo, como pode ser o cara que tem que ser mandado embora no próximo final de semana. Da mesma forma. Qual foi o clube mais pesado que você jogou? Eu ia falar agora, inclusive. Eu joguei Grenal e jogar no Inter, a imprensa do Sul, eu confesso que faz muito tempo que eu joguei lá, né, não sei como é agora, mas ela te derruba e te levanta da noite para o dia. Então, as críticas são muito fortes. É meio que uma coisa que, obviamente, como tudo na vida, quando você está sendo elogiado, você faz questão de estar, né? Porque quando você está bem, as pessoas te procuram, te elogiam, te levantam. Então, a mídia te procura nesses momentos. Então, você procura a mesma mídia que te derruba no outro dia, muitas vezes. E, nesse caso, a torcida vai junto, né? Então, eu joguei num Inter que éramos em 7 centroavantes, né? Então, eles colocaram lá a pauta deles, o vestibular de centroavante. Então, era aquela coisa, eu ficava titular, ficava super feliz. Mas era um tempo que você jogasse ruim, já vinha outro. Aí vinha quem? Vinha o Leandro Machado, que estava vindo da seleção brasileira. Então aí você vai para o fim da fila e depois vem o Washington, o Coração Valente. Vem o Christian. O Celso Rocha bate no ombro e fala, olha, eu vou dar oportunidade para outro que está precisando. Ele fala, ô professor, fica à vontade, você nunca mais vai jogar também, né? Mas enfim, o peso da camisa, ele existe a partir do momento... Inclusive eu sofri essa questão do peso da camisa, por exemplo, nos clubes grandes, quando eu cheguei. Eu cheguei no Palmeiras, quem que é esse cara? Um time que ganhava tudo na década de 90. Então eu cheguei em 2000 e de repente saiu todas aquelas estrelas. Nós somos campeões com gol meu lá no Nordeste e parece que ninguém viu, sabe? Aquela questão de quem que é esse Alberto aí que fez o gol lá da final? E a expectativa nossa era, vou chegar no aeroporto, vai estar aquela galera do Palmeiras para receber a gente. Tinham 6. Falei, nossa, não era bem isso. Depois eu fui para o Santos. Quem que é esse Alberto? Até para fazer o contrato comigo, eu fui lá para o Praiano. Eu sempre conto essa história. Me mandaram lá para o Praiano, um hotel 3 estrelas, no canal 1 ali, saindo para a direita. E aí eu falei, poxa, eu esperava chegar lá no Mendes, né? Onde o pessoal concentra, me jogaram para o Praiano. O que será que está acontecendo? Então, aí você entra dentro de campo, a torcida, quem que é esse cara aí? Nossa! Aí, quando o apelido Ganso não era um glamour, né? Era Ganso de jogador ruim, a torcida do Santos me chamava de Ganso, não me conhecia. Quem que é esse Ganso aí? Então, aí eu ouvi as críticas, como o Fabinho disse, e ficava chateado. Falei, poxa, acabei de chegar, ninguém me conhece. E de repente você termina o campeonato, campeão brasileiro, artilheiro, e a galera, eu te amo, Alberto, eu te amo. Então essa questão é da paixão, do que a gente aprendeu na vida hoje a digerir, né? E com tudo que eu tenho de experiência, espero sempre tentar passar um pouco disso. Então toda camisa tem o seu peso, todo jogador tem o seu momento. O jogador, meu empresário, meu falecido empresário, ele dizia, o jogador ele anda, trota e corre, tá? Você não pode só trocar essas ordens, porque senão você vai errar o gol na hora de trotar, que você vai estar correndo demais, ou você vai estar parado na hora de se deslocar. Então, você tem que ter essas três ferramentas para você usar no jogo e tomar cuidado com isso, porque não sabendo usar na ordem, aí você vai fazer tudo errado.
Por exemplo, nós temos, citando um nome agora, hein, Ivan Andrade, graças a você, obrigado. Citando um nome agora, o Rony no Palmeiras. Grande jogador, só que ele chegou no peso da camisa e ele está confundindo o pique com a hora de trotar, com a hora de... Então, eu acho que ele precisa ganhar essa confiança para jogar o que ele vinha jogando no Atlético Paranaense, por exemplo. Ivan? Viu, Riva? Só para completar, ele falou do Palmeiras, o único título que o Murtosa ganhou no Palmeiras foi essa Copa dos Campeões lá no Nordeste. Um gol do Asprila e um gol do Alberto. Final contra o Sport, 2-1 para o Palmeiras. E eu assisti, tá, Alberto? Prepara uma pergunta aí, Fabinho. Vai lá, Ivan. Você quer que eu pergunte ou comente em cima do Alberto agora? Não, isso que ele acabou de falar, do peso da camisa, por exemplo, o Rony chegando no tem sim, Riva. E é visível. Às vezes, falta um pouco de base, né? E não é só a base do treino, do clube, né? Não é a base do fundamento só. É a base também familiar, estrutural, uma série de fatores ali que acaba fazendo diferença na hora de um jogador chegar num time grande. Não tem essa dimensão, porque é aquilo, você falar uma bobagem em uma emissora menor, ok. Se você falar na TV Globo, um abraço. Então, se você não for bem naquele time pequenininho, pouca gente vai. Mas se você não for bem ou não se adaptar num time grande, onde qualquer jogador que chega, como o Alberto falou, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, ele já chega carregado de expectativa. Carregado. O torcedor fala, lá vem o Alberto. Pô, não sei quem é, mas vai ter que resolver. Né? Vai ter que resolver. Aí o Alberto vai... É o exemplo, claro. Aí o Alberto vai demorar para se adaptar um pouco. O Alberto veio do interior, veio de um time pequeno, veio, enfim. Uma outra situação. O Alberto não responde. Quer ver? Eu vou lembrar... Me ajudem a lembrar, porque às vezes eu tenho essa questão de eu esqueço um pouco o nome. Aquele atacante que veio para o Corinthians, fez uma tatuagem na perna, foi para o Bahia depois, estava no Criciúma, ano passado, ano retrasado. O quê? O ponto esquerda lá, né? O que você está falando. Eu sei quem é. Me fugiu o nome dele. Bahia. Me fugiu o nome dele. Me fugiu mesmo agora. Eu sei quem você está falando, mas também não estou lembrando o nome. Ele é artilheiro da Série B, Criciúma. Jogou na Ponte Preta também, né? É o que saiu do Taboão da Serra, não? Não é aquele lá. Eu sei quem é o que ele está falando. Eu vou levantar aqui, mas continua. E o Corinthians levou. E ele demorou. E eu fiz alguns jogos do Corinthians com ele jogando e comentei. E você via nitidamente que ele estava perdido ali. Pesou. Uma coisa é o Criciúma, com todo o respeito do mundo ao Criciúma. Não tem a mesma torcida de um Corinthians. Não tem a mesma pressão. O Alberto sabe disso. O time pequeno, você pode tomar 5. Ninguém vai lá na porta do CT no outro dia. O Corinthians toma 5 do Flamengo, é assunto no Brasil inteiro. Então, assim, o jogador sente isso. Como que não vai sentir? Uns vão se encolher um pouco mais, outros vão bater no peito e falar, toca a bola para mim. É natural do ser humano. Uns aguentam mais pressão, outros menos pressão. Então, isso para mim é fato. Eu vou lembrar até o final do programa o nome dele. Gustavo, é o Gustavo. Pronto, o Gustavo. É esse mesmo. Ele passou pelo Taboão, foi revelado no Taboão, foi pro Criciúma. Do Criciúma, ele foi para fora. Quando Fortaleza. Voltou, foi pro Corinthians. Foi jogando Fortaleza com o Rogério. Bahia foi pro Fortaleza, desandou a fazer gol. Voltou pro Corinthians, no jogo fez 3-4 gols, foi embora de novo. Então, aí não tem jeito. O jogador, ele no Fortaleza, fez gol pra caramba. No Bahia, desandou a fazer gol também. No Criciúma, era artilheiro. Mas no Corinthians não emplacou. Por quê? Porque você tem sombra, você tem conselheiro, é um monte de coisa. Não estou dizendo aqui que o conselheiro interfere, não, pelo amor de Deus. Mas tem os grupos, tem a pressão, tem o torcedor, tem a mídia social, tem tudo. Tudo. Isso faz com que o jogador, às vezes, fala,
Sabe, o Luan não quer jogar? Pelo amor de Deus, eu duvido que o Luan não queira jogar no Corinthians. Duvido. É a chance da vida dele. Ele pode ir para qualquer outro clube do Brasil e continuar sendo aquele Luan de 2017. Do Corinthians, ainda não deu. Ah, o Luan está com depressão, não sei, não sou médico, não moro com ele, não sei. O que passa no Luan? Por que ele não consegue ficar leve? Talvez essa seja a melhor palavra, não é, Alberto? O jogador tem que estar leve para render. E ele não está, você percebe que ele não está solto, ele não está leve. É aquilo, o Corinthians ganhou do Vasco num sufoco danado. Ele friamente abaixou a cabeça e saiu do campo como se o jogo tivesse ali. Isso chama a atenção de alguma forma. É verdade. Para completar o que você está falando, o Everaldo fez o gol lá, achou aquele gol, a bola entra no gol, ele vira como se a bola estivesse indo para a linha de fundo. Você não percebe nem ele comemorar o gol. Então, isso... Tem um gol no sufoco do time que precisava ganhar, ele ficou lá morto, ele virou para o meio. Você presta, ele está bem na direção do gol, ele vira para o meio de campo e sai e vai na boa. Então, isso é visível. A televisão hoje é mais ou menos como o Big Brother, né, cara? Mais ou menos não, né? O jogo de futebol é um Big Brother. Pô, a câmera não perde nada, gente. Não adianta. Tem transmissão, o Rivelino sabe disso, grandes eventos que você coloca 22 câmeras no estádio. Transmissãozinha de jogo de Série B sem apelo nenhum tem 7, 8. Transmissão um pouquinho maior, 11, 15. Então, assim, é como você está na casa do Big Brother. Você, ou da Fazenda, sei lá, você, tudo vão estar te olhando. Então, assim, qualquer reação que o jogador tem em campo, tapinha, o Bruno Mendes acha que ninguém ia ver aquele tranco que ele dá na... Pô, Bruno Mendes, me perdoe, né? Com todo respeito. Pô, não tem como não ver. O VAR tá ali. Acho que erra pra caramba também, mas... Ok, tá ali. Alguém tem que errar, alguém tem que acertar. Então não dá pra você passar imperceptível a nada. Deixa eu só passar aqui rapidamente alguns comentários. Ô Brito, faça uma pergunta curiosa que você tem em relação ao Alberto. Nessa relação, você comandou um clube, um grande patrimônio de Jundiaí, o maior clube, um dos maiores clubes do interior do Brasil, que é o Clube Jundiaense, uma estrutura fantástica, mas você conviveu também com relação de paixões lá no futebol. Não deve ser fácil também, mas relaciona uma das situações, desses temas que nós estamos abordando. Responsabilidade na divulgação, peso da camisa e no caso da sua função. Antes aqui, o Dr. Márcio Cosati com a gente, boa noite a todos. Evaldo Gonçalves, grande Evaldo, esposo da Célia, uma pessoa maravilhosa. Alberto foi o jogador do meu Santos, é isso. O Jonathan Rafael, fala Alberto, meu parceiro, grande abraço. O cabelo aqui corrigiu aqui, é o Gustavo. O Nelson de Freitas, é o mago da televisão lá no Ceará, é o Barba, trabalhou com a gente aqui em Jundiaí, na Rede TV. Alô, Rivelino, abraço, direto de Belém. Abraço, valeu, Nelson, grande editor de imagem. O Júlio César, o Julinho está com a gente, o Marcos Cortez também. Manda para mim essa picanha, Alberto, diz aqui o Hildo Francisco Pereira, Marcos Cortez, Alberto, meu grande amigo aqui em Penápolis, e outras perguntas. O Vernoy vai estar com a gente em breve aqui, o grande Vernoy, goleiro do futsal do Jundiaí, muita competência, um abraço ao Brito aí no Clube Jundiaense. O Borracha, boa noite a todos, valeu, Borracha, obrigado pelo carinho. Vai lá, Brito! Bom, Alberto, a gente sabe que principalmente o patrocinador Master, né, que está lá no meio da camisa, coloca uma grana considerável, principalmente nas equipes de ponta. E antigamente tinha esse hábito, né, inclusive punível com cartão amarelo, do cara fazer o gol e arrancar a camisa e ir para a torcida. Nesse momento, como o investidor, é o momento que a câmera, como o Ivan falou, né, são 20 câmeras, vai no cara que fez o gol. E aí o cara tirou a camisa e a marca, que é a razão do cara estar ali prestigiando e investindo, se foi, né? Hoje, todas as entrevistas, você tem o backdrop, né? O cara tem que usar a camisa, às vezes o boné, porque, na verdade, é o dinheiro que vem, que banca e faz o futebol poder acontecer. Eu acho que ainda mais com essa
fuga de receita da bilheteria, isso passa a ser mais importante. Mas e aí? Quando você fazia lá o seu gol e arrancava a camisa, o teu patrocinador ou o teu gerente de futebol dava puxão de orelha, ou isso não existia naquela época e liberado e vamos embora? Boa pergunta, curiosidade. Isso. É que com um grande clube aí, o Jundiaiense, aí o Brito sabe, né, que ele precisa divulgar e tal. Eu tenho muita consciência sobre isso. E, na maioria das vezes, principalmente ali na minha geração, o pessoal tirava a camisa para comemorar. E eu diria que, realmente, esse comportamento mais profissional dos próprios clubes, porque, vamos falar a verdade aqui, né? Os clubes, eles trabalhavam muito mal, eu, pelo menos, sempre enxerguei isso, muito mal o marketing dos clubes. Então, eu vejo essa situação. Ele coloca lá a marca e divulgava-se muito pouco. E essa informação, para quem vai fazer o espetáculo, ela é muito importante. Então, você tem que estar com o seu grupo sempre orientando. Precisamos ficar com a camisa. Nós vamos ter que ficar com a camisa, senão nós vamos punir quem tirar a camisa. Ou seja, alertar bem, deixar bem claro para o atleta essa situação, até mesmo porque o momento do gol é um momento único, né? É um momento que todos querem ver. E aí, a hora que sai um gol, é igual aqui na imagem que o Riva está mostrando, eu estou ali comemorando, está lá a marca, e o Elano levantou a camisa, que é uma referência nossa à religião e tal, enfim. É um momento em que você dá de tanta concentração, você esquece um pouco e você imagina o que o Ivan falou. Às vezes, temos jogadores que vêm de outras classes, que passaram por outras situações, e essa concentração parece na hora do gol, ela é menor ainda. O cara apaga, o cara desliga. Eu, no episódio do gol de bicicleta, por exemplo, na adrenalina, eu saí correndo, eu lembrei de uma aposta que um amigo fez do meu lado, que ele me incluiu, eu falei, não me coloque nessa daí, e na hora eu lembrei dessa aposta, olha que loucura. De tão concentrado que eu estava no jogo, eu caí de costas, eu não vi a bola entrando, o Renato falou, entrou. Eu já saí correndo, Brito, comemorando, e lembrei da pessoa que fez a aposta, que era uma corintiana, que falou que jamais eu faria gol no time dela, e aí eu não resisti, eu lembrei dela, olha só, lembrei dela da aposta, fiz o símbolo do nome dela, que era T de Tereza, e as pessoas me perguntam até hoje, principalmente os santistas, o que era aquilo lá? T de Tereza. Aí eu conto a história, já que a Tereza, eu fui apresentado no restaurante e ela me falou dessa aposta. Então vamos apostar que você vai fazer um gol no Corinthians. Eu falei, não me coloque em aposta não, que eu vou ficar concentrado e lá na hora do jogo vai me atrapalhar. E aí fiz o gol, lembrei de quem? Lembrei da Tereza. Então um beijo para a Tereza. Obrigado, Tereza. Que legal, pai. Só para relembrar, isso que o Alberto falou, do gol contra o Santos, do gol do Santos contra o Corinthians no Pacaembu, e ele narrando exatamente esse trecho. Um dos gols mais bonitos que eu vi como jornalista, realmente, foi notado pelo meu amigo Alberto. Golaço, sensacional. Fabinho, você quer fazer alguma pergunta? Nós estamos na reta final do nosso bate. Tá. Eu vou fazer a pergunta para os dois, tá? Para o Alberto e para o Ivan. Para o Ivan, vai ser uma dupla, tá, Ivan? Primeiro, quem foi a pessoa que você, como você julga, pode ser a mais importante, a melhor que você entrevistou, tá? E a segunda, qual pergunta que você, já que você entrevistou o Alberto várias vezes, qual pergunta que você não fez para o Alberto que você gostaria de ter feito, tá? E para o Alberto, uma simples, Alberto, eu sei que você fez vários gols, muitos, né? Inclusive esse lindo de bicicleta, mas você julga o gol que você fez pelo Palmeiras na final, por ser uma final, o mais importante que você fez na carreira? Antes, Ivan, vai você, Ivan, respondendo as duas perguntas do Fabinho. A segunda é braba, hein? Deixa eu ver. Mas a primeira Pelé? Não, já entrevistei o Pelé, já. Mas assim, eu acho o seguinte, todo mundo que se dispõe a te dar uma entrevista, você tem que dar uma importância para essa pessoa, seja ela quem for. Mas para mim o nome que mais me marcou, e eu já fiz Copa do Mundo, já fiz Olimpíada, o nome
talvez que mais tenha me marcado foi ter entrevistado o Michael Schumacher. Eu acho que isso, para mim, assim, eu não esperava. Foi uma entrevista que eu encontrei com o Michael Schumacher no aeroporto. Estava ele, o Ralf, irmão dele, e estava com a equipe, por acaso, e aí falei com a equipe, ligamos câmera, falei com ele, e rendemos uma entrevista de uns 3 minutos, que acabou virando Jornal Nacional. Eu acho que pela situação, pelo momento, por tudo, tenho quase certeza que foi o Schumacher. Tem uma foto com ele até, que, assim, para mim é histórica, né? Um grande ídolo que eu tenho no esporte, ele, Rafael Nadal, eu acho que são pessoas assim que... Entrevistei o Nadal, o primeiro título dele de Roland Garros, de Costa do Sauípe, foi eu que entrevistei. Então, assim, tenho grandes amigos e entrevistei figuras espetaculares na minha carreira, me orgulho disso. E a pergunta que eu não fiz para o Alberto... Faço agora. Alberto, qual time que você gostaria de ter jogado e não jogou? Sensacional. Essa pergunta é demais. Vai lá. São Paulo. Olha só, né, tem a pergunta do Fabinho ali, mas a pergunta do Ivan, eu acho assim, Ivan, como você disse, né, a gente tem que ter no coração todos aqueles clubes que nós passamos, os torcedores, as passagens maravilhosas, a gente lembra muito. E o que aconteceu foi que eu tive um convite do São Paulo para jogar no São Paulo, e no momento que eu estava saindo do Santos com pré-contrato na Rússia. Então foi aquela coisa do Santos não me procurar para renovar, e eu achar muito estranho aquilo, falar, poxa, eu sou um jogador tão barato, custei tão barato, eu produzi. O Santos poderia simplesmente ficar comigo e conseguir ganhar um dinheiro numa venda futura, e nem isso aconteceu. E aí, quando o empresário me procurou com uma proposta para ir para a Rússia, eu assinei um pré-contrato, porque eu pensei, futebol é muito rápido, né? E eu tinha 27 anos no Santos, e com respeito a todas as pessoas, a todas as classes, eu digo que para um jogador de futebol eu não tinha ganho ainda um dinheiro que me desse aquele pé de meia, né? Eu joguei, eu ganhava bem aqui, ganhava bem ali, é muito dinheiro que eu ganhava, mas o que eu quero dizer para um jogador de futebol, que hoje é muito perguntado, né? E aí, deu para fazer o pé de meia? então, realmente, eu precisava correr atrás dessa situação, e vi que o glamour é passageiro, né? Então eu fui campeão brasileiro, e aí que você não vai renovar? Falei, poxa, e aí veio um pré-contrato, eu falei, só vou sair do país se compensar, e compensou, e aí veio a proposta do São Paulo, uma proposta maravilhosa do São Paulo, muito boa, que com certeza eu teria aceito se não tivesse esse problema de ter um pré-contrato assinado e essa situação do glamour aí, né? Como eu passei depois por momentos e machuquei, você imagina se eu não ganhei dinheiro e machucasse e viessem lesões e tal, como eu ia me recuperar? Então, tem tudo isso. Roberto, então, até em cima da pergunta do Dr. Márcio Cosati, você já está lendo a pergunta aí, então você já imagina, mas só para confirmar, as duas canecas aqui, gente, a gente está encerrando o programa, as duas canecas do Lance Livre, você deve retirar lá na Arte Brasil, na esquina da Amadeu Ribeiro com a Rodrigo Soares do Oliveira, bem pertinho do bolão. O Moacir Paulo ganhou uma caneca. Cadê a sua caneca aí, Fabinho? Está mostrando a sua caneca aí, rapaz? Os direitos autorais, imagens aí, você já recebeu. O Moacir Paulo já com a sua caneca, e o Antônio Busato. Antônio Busato, a gente vai marcar vocês na publicação. Para encerrar, então você é santista ou é São Paulino, Alberto? É São Paulo. Eu sou santista. Gostaria de jogar no São Paulo, sim, por essa situação. Seria o 4º clube em São Paulo, né? E são poucos que conseguiram isso aí, então você eu acho que seria interessante. Santista. Aqui, ó. O Ivan Andrade, é verdade que você é corintiano, Ivan? Verdade, sempre fui. Sempre fui. Eu acho o seguinte, na nossa função, eu não vejo nada demais falar. Bem, não. Cara, eu comentei inúmeros jogos do Corinthians, finais do Corinthians, final do Corinthians. Para mim é um jogo.
É diferente para o torcedor, né? E às vezes eu recebo algumas mensagens na rede social. O torcedor fica ali, não, porque vai falar mal do meu time. Ah, eu vou falar mal se eu não receber meu salário. Entendeu? Aí eu vou ficar bravo. Mas assim, por que, sabe, eu vou falar mal do Corinthians ou do Palmeiras ou do. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive o respeito de praticamente todas as torcidas. Ah, um ou outro torcedor do Santos, puta, eu já vi falar um monte de mim, mas talvez porque eu criticava um pouco mais o Lucas Lima, que eu acho que o Lucas Lima, ele poderia, criou-se uma expectativa tão grande em cima do Lucas Lima, e ele nunca foi aquele Lucas Lima que se imaginou. O Alberto pode confirmar isso para mim, mas assim, nunca vi o Lucas Lima como um fenômeno, como um craque, acho um jogador comum, que fazia 1 ou 2 belas partidas e 4, 5, 6 partidas medianas. E a prova está no Palmeiras, ele não consegue ser titular absoluto do Palmeiras. Ele é mais banco, inclusive, do que titular. Então, assim, e aí o torcedor do Santos sempre ficou meio na bronca comigo, muito em função dessas críticas ao Lucas Lima. Achava ele meio sumido em campo, meio encostado. Mas, assim, como critiquei vários jogadores do Corinthians, vários do Palmeiras, critiquei dentro de campo. O Lucas Lima pode ser melhor. E o Brito lá do clube. Mas eu não o conheço de amizade, de nada. Mas dentro de campo eu faço críticas, é o meu papel, a minha função, né? Como do atacante é fazer gols, a minha é fazer comentários, é fazer críticas. E às vezes vai doer um pouquinho mais no Chico e um pouquinho menos no Francisco. Algo a acrescentar, Brito? Sim. Eu queria fazer uma pergunta apoiado nisso que o Ivan falou. Ivan, então você como corintiano, e às vezes cobrindo, e às vezes tendo que fazer comentários a respeito do Corinthians, numa situação do Corinthians não ter ido bem. E lógico que você tem que ser equilibrado. Você tem esses 2 pontos, quer dizer, do torcedor com vontade de falar um monte no microfone e ter como um comentarista, ter que realmente fazer uma leitura equilibrada e passar. Como é que são esses 2 pontos e como é que faz para... Porque eu sou São Paulino e ontem fui dormir 1h da manhã, nunca joguei futebol de forma profissional, e aqueles pênaltis acabaram comigo. Eu tive que tomar banho e relaxa, porque não dorme. Então, eu imagino assim, você ali vendo como corintiano, sabendo, sentindo, explodindo, aí o cara, e vai... Não, realmente, como é que é isso, cara? Como é que esse controle... E ele é um cara frio pra caramba, que eu conheço. Eu sempre tive muita frieza, realmente. Sempre soube, dentro da minha cabeça, separar o Ivan torcedor do Ivan comentarista. O Ivan é torcedor, o Ivan Andrade é o comentarista. Então, põe o sobrenome, o Ivan Andrade ele tem a obrigação, é um dever, moralmente, eticamente, de fazer comentários isentos. O Ivan torcedor fica assim, você não sabe como estou assistindo o jogo. Eu vibro, eu xingo, burro. O Ivan é torcedor. O pai do João também? Essa bola. O pai do João também é assim? Então, esse Ivan torcedor, eu vivo o jogo, eu gosto de. Sofro. Tá? Vou te dar um exemplo, rapidinho, para a gente não estourar aqui o Riva. Final do Mundial. O dia mais importante da história do corintiano. Teve a Libertadores e tal. O Mundial, eu não fui fazer o Mundial no Japão. Estava de férias. Eu não fui. Foi batizado do meu sobrinho. A minha mulher estava chegando de Miami. Eu não fui buscá-la no aeroporto. Isso dá demais. A minha família inteira estava na igreja batizando o meu sobrinho. Primeiro filho do meu irmão mais novo. Falei, galera, não dá para marcar batizado no dia da final do Mundial. Desculpa, mas não vou. Eu fiquei em casa, sozinho, cara. Foi lindo. Foi lindo. Mas já sofri, já chorei, já fiquei... viver as emoções do torcedor é muito bom. Não adianta você falar que não torce, senão você não trabalharia no futebol, gente. Eu não torço, eu não me incomodo com derrota, não tenho time.
vai comentar golfe, amigo. Né? Desculpa, mas quem torce, quem vive o futebol, gosta de futebol e sofre com futebol. Né? Então, assim, eu nunca deixei esse lado do Ivan torcedor influenciar no Ivan dentro de campo. Dentro de campo, eu só me lembro de uma situação. Corinthians Internacional no Pacaembu, um jogo pegado, o Tite era técnico do Corinthians. O Corinthians fez o gol no sufoco, pá. Eu me lembro dessa reação assim. Fechei a mão, por baixo, assim, segurando o microfone, que vontade de entrar em campo, sabe? Assim, a energia do gol. Mas foi aquilo. Só apertei o microfone. Vibrei comigo. Mas ali, vai mudar o Inter. Tá fulano e tá Beltrano. Acabou. Olha, o Tite vai mexer. Então, assim, tem que ser assim. Senão você não passa credibilidade. É isso mesmo. Fabinho? Não, só em cima da pergunta do Brito pro Ivan, eu vou fazer a mesma pro Alberto. E o Alberto não respondeu se aquele gol foi o mais importante, tá? Alberto, você sendo santista, você chegou a fazer alguma vez gol contra o Santos? Olha, eu não cheguei a fazer gol contra o Santos, e com relação ao gol do Palmeiras em 2000, foi um gol muito importante para mim, porque eu estava contestado naquele momento, né? Foi muito importante para mim o gol, mas é o que eu te disse, era o gol da minha vida, se eu chego no aeroporto e tivesse lá 6 mil torcedores esperando, o cara do gol, mas infelizmente o momento era do bom e barato. A galera não conhecia ainda, né? Então tem isso. Poderia ter sido, mas depois o gol de bicicleta realmente foi o mais bonito do brasileiro e a torcida amou aquele gol e até hoje eu sou lembrado no Santos, na curta passagem pelo Santos, só o Campeonato Brasileiro, por aquele gol, né? E isso aí, como você perguntou, fez a mesma pergunta, dentro de campo não tem como, né? Eu acho que por coincidência eu me senti muito à vontade no Santos, mas eu não jogava contra o Santos com nenhum sentimento de me preservar para jogar contra o Santos. Eu queria mais era ganhar do Santos, que eu precisava ganhar, não tem essa. Não tem essa. Mas assim, eu tive muitos jogos que eu sabia da importância do time adversário. Por exemplo, jogar contra o Flamengo, eu sempre queria, porque eu sei que a projeção é grande, mas não com relação a me poupar contra ninguém. Eu queria mais era ganhar. Alberto, para encerrar, nós estouramos no horário. Você pode só responder sim ou não. A última pergunta que eu vou me despedir de vocês, gente. Jogador gosta de técnico? Não gosta de técnico? Entre 4 linhas, nos acompanha aí, galera, às 21 horas, segundas e quintas-feiras. Nos acompanha. Tá? Com relação a treinador, é o seguinte. Eu sempre respeitei sempre a hierarquia. Treinador, beleza, eu tive. Quando me perguntam quem foi o seu melhor treinador, eu sempre digo. E acredito que nessa linha, o meu treinador que foi mais parceiro para mim, que todo mundo conhece, foi o Filipão, que esse aí me levou para o grupo do Palmeiras, me abraçou, deu oportunidade e tal. Meu melhor treinador, tecnicamente falando, para mim, foi o Muricy. E o treinador que eu sou grato, porque estava junto comigo no título mais importante, que foi o título brasileiro de 2002, foi o Leão. Só que, assim, por que eu não coloquei o Leão como o meu melhor treinador? O Leão, ele fez uma grande campanha conosco, foi muito importante, realmente ele se moldou para aquele grupo, mas é o que eu digo, tecnicamente, para mim, o Muricy, porque o Muricy, ele trabalhava muito os contra-ataques com poucas peças para se defender, ele tinha um futebol ofensivo, e realmente, para mim, marcou muito. Não, eu trabalhei com ele no Náutico, fui campeão no Náutico com ele, e eu não era titular. E o pior? O pior? Nossa, o pior acho que o Piá. Não deixa ele escutar essa, hein? O Ivan, o Piá, só para você entender, é o treinador do campeonato interno do clube, tá? Só para o Ivan entender. Ai, meu Deus. Fabinho, obrigado, meu amigo. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Estamos agendando aí para a semana que vem, dia
dia 16 o Vernó e o Maçã, vamos falar sobre o futsal do Jundiaí. Meus amigos, estreia dia 5 de novembro, o Conversa Oficial, programa da Federação Paulista de Futsal. Nós estaremos nessa, lá na equipe do Newton Cifuentes Romão, o Ramon. Fabinho, obrigado pelo carinho, um grande abraço e boa noite, Fabinho. Boa noite, Riva, boa noite, Ivan, boa noite, Alberto, boa noite, Brito, todos que nos acompanharam aí pela internet, né? E estamos sempre à disposição, nas próximas estaremos juntos aí novamente, e uma boa semana a todos aí. Obrigado, Brito, um abração na Luci, na família toda. Marca eterna do esporte do Clube Jundiaense é Luiz Eduardo Brito, não só pela competência, mas pela honestidade, viu? Obrigado, viu, Brito? Eu que agradeço, Riva, pelo convite. Prazer, Fábio, Alberto, grande amigo. Ivan, um prazer enorme te conhecer. É muito legal a gente ir absorvendo alguns detalhes. Parabéns pela tua carreira. E, Rivelino, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Amigo Ivan Andrade, A maiúsculo. Gratidão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é fera, sou seu fã. E vamos em frente. Deus te abençoe. Um beijão no João, Ivan. Tá chegando a natação agora. Daqui a pouquinho está aí. Obrigado, Riva, pelo convite. Mais uma vez, Fabinho, Brito, foi um prazer conhecê-los. Esse papo com vocês. Precisando de mim, estou à disposição sempre. Alberto, prazer em reencontrá-lo, revê-lo aqui. Te adicionei os 3 aí no Facebook e tal. Vamos manter contato. Precisando de mim, estou à disposição também. Prazer demais, Riva, muito obrigado. Precisando das ordens, viu? E é sempre um prazer. Eu que agradeço pelas suas palavras, pelo teu carinho também. Parabéns pelo programa, foi muito gostoso e acho que a gente precisa mais disso, né? Programas que você bata papo de forma leve. Obrigado, um abraço a todos, boa noite. Valeu, obrigado, Ivan. Alberto, meu amigo, um dos grandes amigos que eu tenho no futebol, dos caras mais honestos que tem no futebol. Gosto muito de você, cara. Conte comigo. Obrigadão, Alberto. Obrigado, Riva. Eu gosto muito de você. Conta comigo se você precisar. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para o Ivan. Realmente é muito legal rever. Ainda bem que o Riva falou que o Ivan vinha aí, porque eu não ia reconhecer com essa barba aí. Agora mudou muito. O Brito, um abração. O Brito que está com barbinha também. Um abraço, Brito. Um abraço, Fabinho. Obrigado a todos aí. Conte comigo sempre que precisar, estamos aí. Um abração. Fique com Deus. E o programa saiu na sua página no Facebook daqui a pouco às 9 horas. É isso, né? Isso, às 21 horas, às segundas e quintas-feiras, vamos falar de futebol entre 4 linhas. Lins Web TV, entre 4 linhas, o nome do programa. Esperamos todos lá, todos os amigos aí que estão acompanhando. Muito obrigado ao Wilson lá no México, o professor Luiz Carlos Brola, que em breve vai estar com a gente, está lá no Japão assistindo nosso programa, Zélia Gonçalves. Eu peço que os nossos convidados, se marcarem alguma pergunta que você responda, o nosso programa estará no perfil de cada um dos nossos convidados. Muito obrigado à Azul Lubrificantes, na rua Carlos Gomes. Obrigado ao CIOT, Centro Integrado de Ortopedia, cirurgia de joelho.com.br. Del Frigo, que é carnes e peixe no box 110 de Ceasa. Eu uso banana.com no centro de Vinhedo. Obrigado ao Projeto Metropolitano e à Arte Brasil. Os ganhadores das canecas aqui do Lance Livre, Antônio Cusato e o nosso querido Moacir Paulo. Obrigado, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.